Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um treinamento falando sobre análise de situações de riscos e perigos. Claro, né, que vamos tentar sempre focar na segurança do trabalho, nesses tipos de treinamento, né, é óbvio, mas claro que vamos dar exemplos do dia a dia também, né? Então, espero que vocês gostem do conteúdo. Busquei bastante informação para fazer esse conteúdo, bastante análise, bastante horas estudando, mesmo fora do horário de trabalho. Então, é sempre um enorme prazer fazer esses conteúdos e espero que sirva para a vida toda, não só aqui na Nuno, né? Mas para toda a vida, tá bom? E vamos lá. Eu sei que é algo que está no dia a dia, se fala muito hoje, está enraizado aqui na nossa empresa. Mas o que é a segurança do trabalho, né? O que é a segurança do trabalho em si? De uns anos para cá, a segurança do trabalho mudou muito e deixou de focar só em equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, passou a ser uma área muito mais abrangente. Então, com a nova legislação, foi incorporado a questão da saúde também na segurança do trabalho. Sempre foi vinculado, mas agora já é algo mais introduzido na segurança do trabalho, a parte da saúde. E conforme a população vai aumentando, a idade vai subindo, a idade de vida das pessoas, né? A segurança a saúde sempre vai ser uma priorização, né? Então, é mais do que natural essa junção, né? Então, hoje, a segurança do trabalho é um conjunto de medidas, né? Tanto para garantir a prevenção de acidentes e também doenças ocupacionais na empresa. E isso tudo é feito através de pesquisas, de muitas análises e de acordo também com as estatísticas, né? Tanto de vários órgãos e fundações que fazem estatísticas, né? Como o nosso próprio Instituto da Previdência Social, né? Que também realiza um estudo estatístico e libera os resultados anualmente. Então, nós fazemos uma grade de treinamentos muito também de acordo com os dados que o INSS, que a Previdência Social passa para o público, né? Então, buscamos sempre isso para gerar esses conteúdos, tá? E o que é o risco e o que é o perigo? Eu acho que é algo que gera dúvida, né? Parece óbvio, mas gera dúvida. Eu também tinha dúvida do qual que era a relação de risco e perigo. E lendo o que significa mesmo, né, eu trouxe uma definição que a própria normativa da ISO 45000 traz para a gente, o que é risco e o que é perigo. E mesmo assim, só lendo essa definição, me gera dúvida ainda. Vamos ler junto aqui. O risco. Risco é a possibilidade de algo negativo acontecer no ambiente de trabalho. Os riscos podem ser causas de acidentes ou doenças ocupacionais. E perigo. O perigo é uma condição que possui potencial para causar dano à saúde ou segurança. Ou seja, é algo que pode gerar um risco. A definição está correta, está perfeita, e quem tem um conhecimento já na área ou atua ativamente na área da segurança e prevenção, saberia entender e interpretar isso de uma forma fácil, né? Mas eu resolvi trazer aqui um exemplo que é muito simples de entender. Então, vamos entender o que realmente é o risco e o que é o perigo, de uma forma bem fácil, né? Eu trouxe aqui o exemplo do Tubarão, porque eu assisti recentemente com a Júlia no cinema Mega Tubarão 2, então
Foi muito, muito interessante. Eu trouxe esse exemplo aqui também. O que é o perigo? O cara tá na praia, lá em Recife, tá na praia e ele vê um tubarão na água, longe lá. Ele tá na praia, na areia, e o tubarão tá longe. Então, o tubarão no mar é um perigo, né? Porque ele não está trazendo risco para a pessoa. Ele não vai sair da água e na areia e lá morder o cara. Não vai. Mas tem um potencial de causar um dano se caso alguém for lá perto dele. E o risco é o quê? É você, em vez de estar na areia, tá nadando lá perto do tubarão. Isso é o risco. O risco de você ser mordido pelo tubarão. Então, eu acho que esse exemplo traz exatamente o que é perigo e o que é risco. O perigo é ali, ó, que tem o potencial de causar. E o risco é o que pode, que tem a probabilidade de acontecer. Então, nadar com o tubarão é um risco. O tubarão é o perigo, certo? Então, eu acho que dessa forma fica bem clara. E isso é para tudo, para tudo. Seja atravessando a rua, por exemplo, eu estou numa avenida, né? Estou numa avenida e eu quero. E tá passando muitas movimentações de carro, né? Eu tô parado ali esperando o semáforo. Mas eu não quero esperar o semáforo e vou passar no farol vermelho mesmo. Porque eu quero chegar mais rápido no local. Seja para almoçar, para vir para o trabalho, ir embora. O perigo é a via com a circulação de carros. Ali é o perigo. O risco vai ser eu atravessar essa via no momento que está com o farol fechado para o pedestre. Tá? Eu acho que dessa forma vocês conseguem ter uma percepção do que é risco e o que é perigo. Certo? E como que funciona a análise de perigo e de riscos, tá? É simples. Existem métodos e técnicas, né, para fazer uma análise de riscos e perigos, né? Pode adotar até mesmo aquelas matrizes de falhas e erros, né? Antigamente a gente falava muito do diagrama de Ishikawa, né, da espinha de peixe. A gente depois começou muito a falar dos 5W e 2Hs. Hoje utiliza um que chama SWOT, né? Então, cada um tem uma modo de ver. Mas na prática, é você tabular os riscos e perigos, né? E depois de você tabular isso, é você identificar quais são os mais críticos e perigosos e depois realizar a eliminação e controle. Então, o que todos esses diagramas têm em comum é que eles são formas de tabular os dados, né? Então, não importa a maneira que você for utilizar, que você for fazer, o importante é você tabular, identificar e solucionar. Na nossa prática mesmo, como que a gente pode fazer isso? Estou na empresa, no escritório, e estou trabalhando aqui na mesa tal, e identifiquei que a mesa está com o pé de apoio meio bambo, né? Primeiro que eu estou vendo que a mesa está mexendo. Então a mesa está mexendo um pouco. Depois eu identifiquei que o problema da mesa estar mexendo é porque o pé da mesa está ruim, está bambo, está ruim, está quebrado, está quase quebrando. E qual que é a solução disso? É eu informar para o meu supervisor imediato, informar para o responsável do escritório para realizar a manutenção dessa mesa, né? Solucionar o problema. Trocar de mesa, passar para outra mesa se estiver disponível e identificar aquela mesa que não é para usar até arrumar. Então isso seria uma análise de risco, uma identificação e uma solução, né? Então essa maneira de pensar, essa maneira de agir é o que faz a análise de riscos e perigos um método funcional em todos os ambientes nossos. Por quê? Porque
A gente só consegue fazer uma ação, a gente só consegue solucionar um problema se a gente tiver algum dado desse problema, né? A gente tem que mensurar, nós temos que ter dados para conseguir controlar esses riscos, né? Se a gente não conhecer o risco e o perigo, a gente não vai conseguir controlar ele, né? Então, hoje na empresa, como é feita esse controle de riscos, né? Nós temos um inventário de riscos na empresa, onde é feita uma análise e várias inspeções no ambiente de trabalho, tanto visual como de controle e medições, né? Então a gente faz um inventário de riscos e a partir desse inventário de riscos a gente cria um grupo homogêneo de exposição, onde as pessoas estão expostas a esse tipo de risco e a partir disso a gente consegue fazer métodos de controle de segurança. Por exemplo, tem um motivo para nossas cadeiras serem reguláveis e ajustáveis. Tem um motivo para a mesa ter um certo tamanho, né? As mesas são meio que padronizadas, né? Já vem de fábrica, né? As fábricas em si já padronizam a altura da mesa, né? Não é algo específico da NUM. Então, já tem uma lei que prevê já as alturas das mesas, né? De acordo com a média de altura dos brasileiros. Já existe, não é também à toa que as placas de sinalização têm uma certa altura para você colocar, entre 1,60 m e 1,80 m, a partir da base do piso. Tem um motivo também para as placas de rota de fuga sempre estar no tamanho o mais alto que possível, né? E serem fotoluminescentes. Se tiver escuro, elas vão refletir, né? Então, tudo isso tem um motivo porque foi analisado antes. Então, já foi feita um estudo que conseguiu ter algum dado e esses dados possibilitaram fazer essas análises de risco e eliminar ou pelo menos controlar alguma situação que aconteceu, certo? E isso tudo é muito importante. Por quê? Uma, que é para prevenir acidentes, que é a principal função da segurança do trabalho na empresa, prevenir acidentes. Claro que hoje, igual a gente conversou no começo, né, a questão da saúde é uma vertente muito, muito importante, né, da segurança do trabalho, né, e controlar uma saúde mental já é mais difícil do que controlar um risco de um agente que está realizando esse risco, né? Então, prevenir acidentes hoje sempre foi e sempre vai ser a principal função da segurança do trabalho. E na análise de riscos e perigos também, né? Porque esse é o objetivo, né? Prevenir acidentes. A produtividade, então, eliminando riscos e perigos, muitas vezes pode aumentar a produtividade da empresa. Um exemplo clássico é diminuir o número de atestados, diminuir o número de afastamentos e também, muitas vezes, pode ser que alguma operação, não estou falando que é o caso da Nuno, né? Aqui nós não temos isso, mas muitas vezes tem atividades, geralmente industriais, que prejudica muito a produtividade da empresa por uma questão de layout errado de máquina, ou algum tipo de tarefa do operador tem que ter um tempo hábil maior para questão de segurança. Então, você analisar o risco e eliminar o perigo seria muito melhor do que você fazer alguma medida de tempo, que requer tempo, perdão, e não seja tão eficaz, né? Então, hoje a legislação já entende que primeiro nós temos que eliminar o risco e o perigo, depois que a gente eliminar, a gente pode trabalhar. Se caso a gente não conseguir eliminar no primeiro momento, a gente tem que controlar. Então hoje é muito mais eliminação de risco do que controle, né? Nesse gradiente de importância mesmo. Primeiro é tentar eliminar. Se não conseguir eliminar, a gente vai controlar. Então, isso é obrigatório.
É uma obrigação legal fazer isso. E qual que é a vantagem e por que as empresas hoje estão priorizando a segurança do trabalho? Primeiro, a segurança do trabalho é um investimento alto para a empresa. Garantir a segurança do trabalho hoje nas empresas é um custo muito alto, muito elevado, porque não tem um retorno palpável, né? Digamos assim. Por quê? Existem áreas na empresa, por exemplo, que trazem lucros para a empresa. Esse é o principal objetivo da empresa, é gerar lucro, né? A empresa não está fazendo caridade, né? Nenhuma. Nem mesmo as filantrópicas fazem caridade direito, né? E no mundo corporativo, o principal objetivo é você gerar lucro. Isso é normal, né? Ninguém aqui é criança, né? Para pensar que não é isso, né? Então, garantir o ambiente de trabalho seguro e saudável é uma obrigação. É lei, é obrigação, e é um investimento que a empresa faz e é um investimento caro. Então, a empresa quer ter um resultado sobre isso, né? Então, gerar menos afastamentos, menos acidente de trabalho. E isso é o que priorizar a segurança do trabalho, é isso que a empresa deseja, né? Ter esse retorno desse investimento, né? Não que seja de uma forma palpável, mas ter esse retorno, né? Garantir a segurança do trabalho, a gente pode também aderir à diversidade e inclusão, porque nós temos o respeito com todos, né? Na segurança do trabalho, todos são iguais, todo mundo é igual, né? Seja o estagiário, o aprendiz, o analista, o assistente, o pessoal do jurídico, seja o pessoal de importação, exportação, seja o diretoria, todo mundo é igual, né? Todos nós somos pessoas. Então, para a segurança do trabalho, a gente prioriza sempre a segurança das pessoas. Então, no ambiente seguro, priorizando a segurança do trabalho, a diversidade de inclusão vai ser também muito respeitada. E isso também garante, né, que essas pessoas, né, às vezes que precisam de uma inclusão, né, por algum tipo de condição especial, possa ter também. Então, a gente sempre busca isso também, né? E eu trouxe a questão do teste bioquímico, é muito mais uma questão de didática mesmo, tá? Aqui na empresa a gente não faz, mas a segurança do trabalho também realiza testes bioquímicos por colaboradores, né? Quando eles são expostos a algum agente tóxico ou nocivo. Então, parece muito, não é bem um toxicológico igual aquele que você faz no Detran, né? Quando alguém tem uma carteira aí DC. É muito mais um teste mesmo de exposição a um tipo de agente químico. Por exemplo, quem trabalha com substâncias cancerígenas, anualmente faz um teste bioquímico para saber se aquela pessoa está sendo exposta acima do permitido por lei para garantir a saúde dela, né? Um outro exemplo, aí já não é mais bioquímico, já é uma coisa mais física, é a dosimetria em casos de pessoas que trabalham com diagnóstico por imagem. Ele tem um dosímetro que vai medindo a dosagem de radiação que o corpo dele está recebendo. Então, diferente do bioquímico, mas também é um tipo de dosagem, né, de controle de dosagem, que também as empresas fazem priorizando a segurança do trabalho, porque isso vai trazer todo essa questão subjetiva do investimento, da inclusão que a gente falou até agora. Então, a importância de você analisar os riscos, perigos, saber o que é um risco, saber o que é um perigo, é muito mais para gerar um conhecimento da situação, para você conseguir trabalhar da melhor maneira possível para buscar a solução da eliminação desse risco e desse perigo. Então, repito, né? A gente busca isso no nosso ambiente de trabalho, mas a gente pode levar isso também para quem trabalha em home office, para a vida toda mesmo da gente, né? Então, você saber controlar isso é algo muito legal,
né? E nos próximos treinamentos que a gente vai também falar um pouco, abordar um pouco sobre esse assunto. Essa foi só uma introdução, né, do que é um risco, o que é um perigo, e algumas situações de análise, mas a gente vai, ao longo desse novo semestre, alinhando mais sobre esse assunto, para que consigamos ter essa análise já culturalmente nossa. Tá bom? Então, o que a gente pode concluir de tudo isso é que, adotando medidas de controle e análise de riscos e perigos, a gente vai, consecutivamente, diminuir a taxa de acidentes e doenças ocupacionais que temos na empresa. Basicamente, a conclusão é essa. Então, quando a gente atingir uma maturidade de segurança do trabalho, uma maturidade de análise de riscos e perigos, uma maturidade de cultura organizacional, a gente vai ter uma menor taxa de acidentes e doenças. Isso é proporcional, tá? Então, passando conhecimento, diminuindo os riscos, diminuindo os perigos, a gente vai conseguir ter um ambiente sempre bem seguro e saudável, tá bom? Terminamos aqui mais um treinamento, espero que vocês tenham gostado. Fica aberto o e-mail do SESMIT para qualquer tipo de situação de risco ou perigo, novamente, tá? Que é o sesmit@nanofract.com.br. E qualquer situação de risco, perigo, pode mencionar que a gente vai tratar imediatamente, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.